Na Inglaterra, em 1985, uma série de incidentes com chamas bizarras estouraram, destruindo muitas casas e empresas. A ligação entre os incêndios foi uma coleção de pinturas conhecidas como Crying Boys, traduzindo para o português, Meninos Chorando. Sou o César do canal Aliena Mundi e a cada devastação de cada fogo, apenas as pinturas ficaram intactas e por isso foram rotuladas como amaldiçoadas. Mas antes de conhecer mais essa intrigante história, já aproveite e dê seu like que ajuda muito o canal. Então vamos agora, meus amigos, direto aos fatos. Bruno Amadio, um pintor academicamente treinado, estava trabalhando como restaurador de pinturas em Veneza, quando criou sua série que ficou conhecida como Garoto Chorando. Essas pinturas, das quais pelo menos 65 foram feitas, todas continham garotos jovens que olhavam diretamente para fora da imagem, com lágrima nos olhos descendo pelo rosto. As imagens foram criadas para turistas que visitavam o museu da Segunda Guerra Mundial após a guerra, o que significa que as pinturas mostram a situação das crianças que ficaram órfãs devido à guerra. Eventualmente, algumas dessas pinturas foram trazidas para a Inglaterra, produzidas em massa e vendidas em mercearias e lojas de departamento a preços muito baixos. Mais de 50 mil cópias das pinturas chegaram às casas das pessoas em toda a Inglaterra. Em setembro de 1985, o jornal britânico The Sun publicou um relatório sobre alguns acontecimentos estranhos em torno das pinturas do Menino Chorão. O título da história dizia A Ardente Maldição do Menino Chorando. O artigo contava a história da casa de Ron e May Hall, de 27 anos, em Rotherham, que foi destruída por uma chama devastadora. O fogo começou quando uma frigideira desacompanhada pegou fogo, aí a casa inteira foi destruída. O estranho era que apenas um item parecia ter sobrevivido às chamas. Encontrado entre as cinzas e as ruínas havia uma moldura. A pintura dentro estava virada para baixo no chão e apenas ligeiramente queimada. O garoto chorão sobreviveu ao fogo de alguma forma. Mas calma, meus amigos, ainda fica bem mais estranho. O irmão de Ron Hall era um bombeiro e ele contou como várias casas haviam sido queimadas até o chão e que o único item restante era uma cópia do The Crying Boy, encontrada intacta, deitada de bruços no chão. Ele também ensinou que os bombeiros acreditavam que a pintura seria amaldiçoada. Um oficial do Corpo de Bombeiros, Alan Wilkinson, registrou mais de 50 incêndios com esses ditos quadros. Aí o assunto virou pânico público, com as grandes bases de leitores do The Sun e o fato que mais de 50 cópias de The Crying Boy estavam penduradas nos lares britânicos, o medo na maldição se espalhou rapidamente. Muitos leitores contaram suas histórias através do jornal e vários outros documentários em todo o país. A história era sempre a mesma. Logo depois que o fogo parava em alguma casa, e o incêndio explodiu, destruindo tudo, exceto a imagem em si, que ficava no chão virada para baixo e não queimava. Vários leitores também escreveram, explicando que depois de terem lido sobre a maldição, eles tentaram destruir suas cópias das pinturas. Eles tentaram queimá-las em seus incineradores de jardim, mas a pintura não queimava. Logo depois que um outro incidente com o quadro destruiu um restaurante italiano, o The Sun publicou uma história encorajando os leitores a enviar suas cópias das pinturas, se sentissem medo da maldição. Foram organizadas fogueiras em massa para a queima das pinturas. E logo, mais de 2.000 tinham finalmente pegado fogo. Embora não fosse fácil de queimar, acabaram sucumbindo às chamas. Logo, surgiram outros métodos para elevar a maldição da pintura, como passar a pintura para outra, dando-lhe assim a maldição, ou pendurar a gravura ao lado de uma pintura contendo uma menina chorando.
as histórias dos incidentes começaram a arder e a série de eventos relegada aos status de lenda. No entanto, a questão ainda é: se as pinturas estivessem de alguma forma causando ou permitindo que os incidentes ocorressem, que força poderia estar por trás disso? Existem várias histórias por trás da lenda da pintura em si. Um deles afirma que os modelos para a pintura eram vários meninos que choravam em um orfanato, que logo à conclusão das pinturas sucumbiram no mesmo orfanato. Bruno Amádio, também conhecido como Bragolin, fugiu para a Espanha logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui, Amádio conheceu um menino chamado Dom Bonilo, um órfão mudo que viu seus pais perecerem em um incêndio doméstico durante a guerra. Amádio logo adotou o menino, embora ele tenha sido advertido por um padre local que o menino era o centro de alguns incidentes misteriosos que irrompem perto dele, onde que ele fosse. O menino era conhecido localmente como Filho do Mal. Amádio se recusou a acreditar em tais histórias, e a nova família se saiu bem, e as pinturas de Amádio estavam vendendo muito bem na época. Infelizmente, um dia, Amádio descobriu que sua casa e seu estúdio tinham queimado até o chão. Lembrando o aviso do padre, ele imediatamente culpou Dom Bonilo e o expulsou da família. Dom Bonilo não foi ouvido de novo até 1976, e em torno de outro evento bizarro, logo depois de Barcelona, um carro bateu em uma parede e explodiu em chamas. O motorista faleceu por causa das chamas. Ele não foi capaz de ser identificado. No entanto, após a investigação no pátio da polícia, o porta-luvas foi aberto. Entre os itens queimados havia uma carteira de motorista intocada e o nome da licença era Dom Bonilo. Dizem que todas as pinturas das crianças que choram de Bragolin foram amaldiçoadas pela memória de Dom Bonilo. Infelizmente, todos os fatos desta história não podem ser 100% confirmados. Bruno Amádio, ou Bragolin, o pintor, morreu em 1981. A verdade desta história também foi com ele. Então é claro que poderia ser coincidência. Muitas casas tinham os quadros adornados em suas paredes. As pessoas começavam a ver a imagem facilmente reconhecível nos restos e uma nova lenda urbana vem à tona. Será mesmo uma lenda urbana ou os quadros das crianças chorando são mesmo amaldiçoados? Deixe as opiniões pra gente, que é muito importante. E já aproveita e compartilhe esse vídeo com seus tios e tias ou avós que já tiveram esse quadro nas suas paredes, como minha família também já teve. E se assistiu a gente até agora, já deixe seu like que ajuda muito. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.